Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando você estiver sem energia e se sentindo triste. O estoicismo ensina lições poderosas que ajudam a recuperar a clareza, encontrar força nos momentos difíceis e transformar a dor em aprendizado. Vamos ver juntos como aplicar essas ideias na prática para atravessar os dias mais pesados com mais leveza. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Às vezes a vida parece um emaranhado de pequenos detalhes sem importância, mas que consomem nossa força como se fossem enormes muralhas. Perdemos horas defendendo ideias que não mudam nada, brigamos por opiniões que não acrescentam valor algum, colecionamos distrações que só nos afastam de nós mesmos e deixamos para depois decisões que sabemos que já deveriam ter sido tomadas. Tudo isso como se o tempo fosse infinito, como se tivéssemos um estoque eterno de amanhãs à disposição, mas a realidade é que não existe garantia alguma de um depois. O único terreno sólido que temos é o agora, e é nesse agora que podemos escolher uma vida com mais clareza, com mais firmeza e com mais paz. Não se trata de inventar um mundo sem problemas, mas de assumir o controle sobre algo que sempre esteve em nossas mãos, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas atitudes. Pensa por um instante como seria acordar todos os dias e sentir que sua mente não está mais presa às opiniões alheias, que o caos do mundo não tem mais o poder de roubar sua calma. Imagine sair da cama com a certeza de que pode responder às situações com propósito e não apenas reagir por impulso. Essa sensação de liberdade não é uma utopia distante. Os antigos filósofos que hoje chamamos de estoicos mostraram em suas próprias vidas que esse estado é possível. Eles viveram em meio a batalhas, perseguições, escravidão, perdas familiares, doenças, traições políticas, mas ainda assim encontraram maneiras de manter a ordem dentro de si. Eles descobriram que o caos não começa fora, mas se instala aos poucos dentro da mente quando deixamos de cuidar do que realmente importa. Quando deixamos a casa interior aberta para a tempestade, cedo ou tarde a bagunça invade. E quando percebemos, já estamos vivendo cercados de angústia, de ansiedade e de confusão. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, não é um livro antigo esquecido numa estante empoeirada. É um mapa, uma ferramenta prática, quase como um martelo e um cinzel que ajudam a retirar da nossa vida aquilo que não serve mais e recolocar as coisas no lugar. Esse processo não acontece da noite para o dia. Não existe mágica, existe disciplina. É uma prática diária, simples, silenciosa, mas poderosa que molda o caráter, fortalece o espírito e dá firmeza para continuar mesmo quando o mundo parece desabar. Por isso, neste vídeo de estoicismo racional, quero caminhar com você por um conjunto de lições que atravessaram séculos e ainda permanecem vivas. São ensinamentos que podem devolver direção quando tudo parece perdido, que podem reacender a calma quando a mente está exausta, que podem restaurar sua energia quando o corpo já não aguenta mais. São lembranças, não de um passado distante, mas de uma sabedoria que continua atual, porque fala sobre a essência da vida humana. Quero que você ouça cada palavra como se fosse escrita para o seu momento presente, porque de fato é. A primeira dessas lições tem a ver com um erro que muitos de nós carregamos sem perceber: acreditar que a felicidade vai aparecer sozinha em algum ponto do futuro. Esse pensamento parece inofensivo, mas rouba a energia de forma lenta e constante, quase invisível. É aquela ideia de que seremos felizes quando conseguirmos um emprego melhor, quando encontrarmos a pessoa certa, quando finalmente tivermos paz, quando as coisas se encaixarem. E enquanto esperamos que esse dia chegue, deixamos de viver o hoje, como se estivéssemos numa sala de espera sem fim. O presente se transforma num ensaio interminável para um espetáculo que nunca estreia. Essa busca faz da felicidade uma carta que nunca chega, um trem que sempre parte 1 minuto antes da gente alcançar a estação. Para os estoicos, isso é um auto-engano perigoso. Não é errado desejar algo, mas é desastroso acreditar que a paz depende de fatores externos. É como entregar a chave da própria casa para alguém que nem conhecemos
e esperar que essa pessoa permita nossa entrada sempre que quisermos. A vida não funciona assim. Marco Aurélio escrevia suas reflexões no meio das batalhas. Epicteto, mesmo sendo escravizado, já vivia internamente como homem livre. Sêneca, diante da ameaça de morte, ainda assim escrevia sobre serenidade. Nenhum deles esperou que o mundo ficasse tranquilo para viver com sentido. Eles entenderam que a vida não começa quando tudo se resolve. Ela está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e exige de nós presença e coragem. A felicidade para os estoicos não era um lugar distante marcado no mapa, mas sim uma prática cotidiana, um exercício constante de encontrar sentido no que está à frente, com o que já se tem nas mãos. Eles acreditavam que a vida não precisa esperar pelas condições perfeitas para ser significativa. A prática do contentamento diário era para eles como um músculo que precisa ser treinado repetidamente. Não adianta buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Quando alguém acredita que só vai sorrir depois que alcançar algo externo, transforma a própria alma em um campo vazio, dependente do acaso. É por isso que tantos se sentem esgotados, porque colocam a própria paz em prateleiras inalcançáveis, esperando que o destino um dia lhes entregue. Mas a resposta sempre esteve no presente, nesse instante que agora mesmo você respira. A psicologia moderna chama isso de adaptação hedônica, ou seja, o ser humano se acostuma muito rápido com conquistas externas, por maiores que sejam. Um prêmio, uma promoção, uma viagem sonhada, tudo parece extraordinário no início, mas em pouco tempo se torna rotina. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Para eles, quem depende apenas dessas conquistas para preencher o vazio interior está tentando encher um copo furado. Nada se sustenta, porque o que é externo escapa facilmente do nosso controle. O verdadeiro antídoto é aprender a amar o destino, o que eles chamavam de amor fati, não como resignação passiva, mas como um ato de força. Aceitar que o ponto de partida, mesmo imperfeito, pode ser digno e pleno. É um convite a viver a vida que temos em mãos, sem esperar outra versão dela para finalmente começar. Lembra da última vez que você alcançou algo que esperava há tempos? Talvez um novo emprego, uma conquista pessoal, ou até mesmo a compra de algo muito desejado. Quanto tempo durou a sensação de plenitude? Dias? Horas? Em pouco tempo, aquele sentimento se esvaiu. Isso não é defeito seu, é parte da natureza humana. Mas o problema é quando caímos nesse ciclo repetitivo, conquistar, sentir satisfação passageira e logo em seguida voltar ao vazio. Os estoicos propõem outra pergunta. Não o que preciso alcançar para ser feliz, mas sim o que posso fazer agora, com o que já tenho, para viver de forma íntegra. É uma virada de chave poderosa, porque coloca a vida de volta no lugar certo, no presente. Essa prática não tem nada de mágico, é simples e direta. Começa com pequenos gestos. Meditar em silêncio por alguns minutos. Escrever 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Enfrentar com calma aquela tarefa que você vinha adiando. Cada uma dessas ações funciona como um tijolo no alicerce da sua paz. Não exige cenário perfeito, não exige que todos os problemas acabem. Exige apenas presença. E quando você se permite estar presente, até mesmo nos dias mais difíceis, percebe que não precisa esperar que a vida sorria para você primeiro. É você quem pode sorrir primeiro para a vida, mesmo em meio à dor ou ao cansaço. Daqui nasce a segunda lição, a ilusão da motivação eterna. Vivemos em um tempo que transformou a motivação em uma espécie de ídolo. Fomos convencidos de que só podemos agir quando sentimos aquele impulso forte dentro de nós, como se entusiasmo fosse pré-requisito para dar qualquer passo. Mas isso é uma armadilha. A motivação é instável. Vem e vai como o vento. E se dependemos dela, acabamos presos em dias improdutivos, adiando o que importa, justificando a nós mesmos que amanhã será diferente. Enquanto isso, o tempo passa, e a vida também. Os estoicos nunca dependeram dessa oscilação. Marco Aurélio, à frente de um império em guerra, não podia se dar ao luxo de esperar inspiração para tomar decisões. Epicteto, vivendo as marcas da escravidão, não precisou de entusiasmo para ensinar filosofia. Sêneca, cercado por riscos e traições, não aguardava boas vibrações para escrever sobre serenidade. O que o sustentava não era motivação, mas disciplina.
A disciplina é esse leme firme que mantém o barco no rumo, mesmo quando o céu escurece e o vento sopra contra. Ela não exige um estado de espírito perfeito. Ela pede apenas uma decisão, a de se manter fiel ao que já foi escolhido como essencial. A disciplina verdadeira não é feita de rigidez cega, mas de constância inteligente. Não significa se punir quando falha, mas se comprometer novamente todos os dias com aquilo que realmente importa. É como escolher um caminho e, mesmo tropeçando, levantar-se e seguir, em vez de abandonar a estrada. Os estoicos cultivavam práticas simples para manter esse estado. Marco Aurélio escrevia diariamente suas reflexões como uma forma de vacinar a mente contra as surpresas da vida. Esse hábito era a armadura invisível que o protegia do caos externo. Da mesma forma, nós podemos criar rituais pequenos, mas poderosos. Um deles é listar todas as noites 3 ações inegociáveis para o dia seguinte. Não precisam ser tarefas grandiosas, apenas gestos simples, mas que estejam alinhados ao que você considera essencial. Essas ações funcionam como âncoras em meio ao caos. Mesmo que tudo ao redor saia do controle, você terá clareza sobre o que precisa cumprir. Não porque sente vontade, mas porque decidiu antes. Essa é a diferença entre viver de impulso e viver de princípios. Outro recurso usado pelos estoicos é o premeditatio malorum, o exercício de antecipar mentalmente as dificuldades. À primeira vista, parece negativo, mas, na verdade, é libertador. Quando você já pensou nos obstáculos que pode enfrentar, eles perdem o poder de te surpreender. É como preparar a mente para a chuva no dia da corrida. O treino já considera a possibilidade do imprevisto e, assim, nada paralisa. O maior engano é acreditar que disciplina é sinônimo de frieza. Na realidade, cumprir o que você se comprometeu, mesmo sem vontade, é um ato profundo de amor próprio. Isso constrói respeito interno. Quando você se prova capaz de agir apesar da preguiça, do medo ou da exaustão, começa a confiar em si mesmo. E essa confiança, aos poucos, se torna a base de uma força que não depende do humor do dia, mas da constância dos seus gestos. O curioso é que, com o tempo, a motivação aparece naturalmente. Só que dessa vez, ela vem como consequência da disciplina, e não como condição para agir. A energia, ao contrário do que muitos acreditam, não precede a ação. Ela nasce da própria ação. Quantas vezes você começou a tarefa sem ânimo algum e, depois de alguns minutos, sentiu que o corpo e a mente se alinharam? Esse é o segredo. O ato de começar é o que desperta a força. Somos criaturas moldadas pelo hábito e não apenas pelo sentimento. O que repetimos diariamente tem mais impacto do que aquilo que sentimos em um instante. Por isso, a disciplina é a ponte entre o sonho e a realização. Cada vez que você decide atravessá-la, mesmo em dias cinzentos, constrói uma vida mais sólida e coerente. E é nesse ponto que entramos em outra lição essencial, a força escondida no agora. Muitas vezes, buscamos energia em lugares inalcançáveis, como o passado ou o futuro. Revivemos erros, antecipamos dores, criamos problemas que talvez nunca existam. Cada pensamento desse tipo funciona como um furo invisível em nosso copo de energia. Nos sentimos cansados, esgotados, mas sem entender o motivo. A verdade é que desperdiçamos boa parte da nossa força com cenários que não estão ao nosso alcance. Os estoicos compreendiam que só existe um território fértil para a ação, o presente. Marco Aurélio lembrava em suas reflexões que vivemos apenas esse instante, e tudo além disso é apenas memória ou expectativa. Isso não significa desprezar o passado ou o futuro, mas colocá-los em seus lugares corretos. O passado pode ser mestre, o futuro pode ser mapa, mas apenas o presente é o campo de batalha onde nossas escolhas realmente importam. Quando a mente se perde fora do agora, colecionamos experiências como quem guarda objetos em caixas que jamais serão abertas. Estamos presentes fisicamente, mas ausentes de espírito. A vida passa, mas não é sentida. O vazio cresce não porque não vivemos o suficiente, mas porque não estivemos realmente lá. Resgatar a energia significa recuperar a presença. E essa não é uma mudança grandiosa, mas feita de gestos sutis. Respirar antes de reagir, observar conscientemente um detalhe do ambiente, sentir o corpo no espaço.
Esses pequenos retornos ao agora são revoluções silenciosas que restauram a clareza. Os estoicos ensinavam que o primeiro passo para recuperar o agora é a pausa consciente. Parece algo pequeno, mas é revolucionário. Antes de mergulhar em pensamentos agitados, antes de reagir com impulsividade, basta parar, inspirar profundamente, sentir o ar percorrendo o corpo e perceber que ainda há vida presente. Esse instante de atenção corta o redemoinho mental e devolve clareza. Outro exercício é abrir os sentidos para o que está acontecendo ao redor. A luz que atravessa a janela, o som do trânsito distante, o riso de alguém, o contato dos pés com o chão. Viver com essa atenção é transformar até o gesto mais simples em algo sagrado. Sêneca dizia que cada instante vivido com consciência é irrepetível, por isso deve ser honrado. E quando passamos a tratar o agora como único, ele se torna fértil, carregado de significado. Uma das práticas mais poderosas é viver o dia como se fosse uma unidade completa. Ao acordar, pergunte a si mesmo: se hoje fosse o meu último dia, como eu o viveria? Essa não é uma forma de dramatizar, mas de cortar distrações desnecessárias. Quando você encara o dia como um ciclo que começa e termina, deixa de se preocupar com a vida inteira e passa a se dedicar às próximas horas com mais presença. Essa mudança simples transforma o presente de sala de espera em palco de ação. E o mais curioso é que quando você se ancora nesse estado, a energia começa a ressurgir, não porque o tempo se expande, mas porque você para de gastá-lo com cenários inatingíveis. Para os estoicos, o passado deveria ser visto como mestre e o futuro como guia. Mas nenhum deles podia substituir a força de viver plenamente o presente. Em um mundo onde a atenção é disputada por todos os lados, proteger o agora é um ato de soberania pessoal. Não exige grandes revoluções, exige repetição. Ao lavar as mãos, sentir a água escorrendo. Ao caminhar, ouvir os passos. Ao comer, saborear sem pressa. Quando esses fragmentos se conectam, formam um tecido de presença que dá firmeza para enfrentar o que vier. A mente dispersa se desgasta e se confunde. A mente presente avança com serenidade e direção. E é nesse contexto que chegamos a outra lição essencial: a tristeza como professora. Vivemos em uma sociedade que coloca máscaras de felicidade o tempo todo. Sorrisos forçados, frases motivacionais prontas e uma ideia constante de que sentir tristeza é sinal de fraqueza. Aprendemos a esconder a dor como se fosse uma doença contagiosa. Mas os estoicos viam a tristeza de forma diferente. Para eles, ela não era uma vilã a ser eliminada, mas uma mensageira que traz lições importantes. É claro que existe uma tristeza paralisante, aquela que gira em círculos e nos prende em histórias passadas. Mas também existe uma tristeza que revela verdades, que ilumina o que precisa ser curado, que aponta caminhos que não enxergávamos. Essa tristeza lúcida não traz conforto imediato, mas entrega perspectiva. É como um farol em meio à escuridão. Não resolve todos os problemas, mas mostra onde está a costa. Marco Aurélio, diante da perda de pessoas amadas e da pressão de governar um império em crise, não fugia da tristeza. Escrevia sobre ela para compreendê-la, porque sabia que nada é garantido e que a finitude pode nos ensinar a viver com mais presença. Epicteto, marcado pela escravidão, entendia que não é o fato em si que nos fere, mas o julgamento que fazemos sobre ele. Sêneca, mesmo exilado e ameaçado, não aconselhava apagar emoções, mas examiná-las com honestidade. Um dos exercícios usados pelos estoicos para lidar com a tristeza era a visão do alto. Eles se imaginavam olhando a própria vida de uma grande altitude, enxergando os sucessos, as dores, as perdas e os encontros como parte de uma história mais ampla. Nessa perspectiva, a tristeza deixa de parecer infinita, torna-se apenas um capítulo, duro mas limitado. Esse exercício funciona como uma âncora, não nega a dor, mas impede que ela domine tudo. Nos lembra que já superamos dificuldades antes e que também vamos superar as atuais. Essa prática, feita de forma regular, cria uma mente que sabe se ancorar antes que a tempestade chegue. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Rodrigo da Costa, que acompanha o canal de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, sempre com um chimarrão na mão, enquanto escuta
e aplica as lições estoicas no dia a dia. Rodrigo, sua presença é como aquela roda de amigos no sul regada a mate, onde cada gole traz calma e cada palavra traz reflexão. Saber que você encontra sentido nas interpretações que fazemos dos mestres estoicos e leva isso para a prática, mostra que a filosofia continua, viva e útil no nosso tempo. É uma alegria enorme ter você fortalecendo essa comunidade com tanto carinho e dedicação. Rodrigo, um abraço, meu querido. Seguimos então. Quando a tristeza é olhada de frente, sem máscaras e sem fuga, ela começa a mostrar de onde vem. Muitas vezes percebemos que sofremos não pelo fato em si, mas pelo apego a uma ideia que criamos do que deveria ter sido. Ficamos presos em narrativas internas que nos paralisam, como se estivéssemos diante de uma porta trancada, mas sem perceber que a chave está pendurada em nosso próprio pescoço. A tristeza útil nos convida a questionar: estou sofrendo por algo real e valioso ou por uma expectativa que nunca existiu fora da minha mente? Essa reflexão não é simples, mas abre espaço para amadurecer. Quando compreendemos o motivo do peso, deixamos de ser reféns dele. A tristeza deixa de ser um poço sem fundo e passa a ser um mestre severo, mas justo, que nos mostra o que precisa mudar em nós. Um exemplo claro é a perda de uma relação. A tristeza destrutiva prende você na história que não aconteceu, nos e se, que nunca vão se realizar. Mas a tristeza útil ilumina o que precisa ser fortalecido: amor próprio, capacidade de estar só, coragem de recomeçar. Ela ensina sobre o valor do afeto, mas também sobre a necessidade de não depender totalmente da presença de outra pessoa para viver em paz. Essa diferença é fundamental. Uma tristeza que paralisa é prisão, mas uma tristeza que revela é caminho de amadurecimento. Ela é desconfortável, sim, mas também é purificadora. É como a chuva fria que limpa a poeira acumulada na pele. Causa arrepio, mas traz frescor. Os estoicos não fugiam desse tipo de experiência. Eles caminhavam ao lado da tristeza pelo tempo necessário para aprender e depois a deixavam ir. Não se tratava de idolatrar a dor, mas de reconhecer seu valor. Para transformar a tristeza em lição, eles praticavam exercícios simples. Um deles era a escrita. Colocar no papel o que sentiam, dar nome às emoções, perguntar de onde vinham e o que estavam tentando ensinar. Outro era a visão do alto, imaginando como aquele momento pareceria daqui a 5, 10 ou 20 anos. De longe, a dor se encaixava em um fluxo maior da vida. Nada parecia eterno e isso trazia alívio. Esse olhar muda tudo. Ao escrever ou ao refletir de cima, a pessoa percebe que muitas dores que pareciam insuportáveis já ficaram para trás. Quantas vezes você acreditou que não iria aguentar e hoje olha para trás com serenidade? Essa memória é uma prova silenciosa de que você pode atravessar a tristeza atual. O tempo, aliado à reflexão, cura mais do que imaginamos. E o mais importante, cura não significa esquecer, mas integrar. A tristeza não é deletada, mas incorporada à história, transformada em sabedoria. Esse processo exige paciência, porque amadurecer dói, mas sempre traz frutos. E aqui entramos na quinta lição: o poder de aceitar o inevitável. Existe um cansaço invisível que não aparece em exames de sangue, mas corrói por dentro. Ele nasce da tentativa de resistir ao que não pode ser mudado. É como empurrar uma parede todos os dias esperando que ela ceda. Esse esforço nos consome sem gerar resultado. Muitos vivem aprisionados nessa luta contra a realidade, tentando dobrar o mundo às suas expectativas. E enquanto batalham contra o impossível, a vida segue indiferente. Os estoicos sabiam que esse era um dos maiores ralos de energia. Não porque devamos aceitar tudo passivamente, mas porque lutar contra o imutável é desperdiçar força onde não há colheita. Aceitar para eles não era desistir. Era um ato estratégico. Significava escolher onde investir energia, reconhecer o que está sob o nosso controle e o que não está. Epicteto ilustrava essa ideia com a metáfora de um cão amarrado a uma carroça em movimento. O cão pode resistir e ser arrastado, ou pode caminhar junto, adaptando-se. O caminho será o mesmo, mas o sofrimento não. A carroça é a realidade. O cão é a nossa vontade. A escolha é simples. Ou seguimos sendo arrastados pela vida, ou aprendemos a caminhar junto com ela. É disso que se trata o amor fati, amar o destino,
não como quem se resigna, mas como quem transforma o inevitável em ocasião de virtude. A aceitação estoica é ativa, nunca passiva. Ela não significa curvar-se diante do acaso e simplesmente esperar o que vier. Pelo contrário, é alinhar-se à realidade para agir com mais precisão. Marco Aurélio dizia que amar o que nos acontece é reconhecer que cada evento está entrelaçado ao destino daquilo que nós mesmos escolhemos viver. É uma maneira de transformar a vida em terreno fértil, mesmo quando as condições parecem hostis. Essa sabedoria se baseia na dicotomia do controle, distinguir com clareza o que está em nossas mãos do que está fora delas. Pensamentos, atitudes, decisões, esses pertencem ao nosso domínio. O julgamento alheio, o clima, o passado, as circunstâncias externas, esses não. Grande parte da nossa frustração vem justamente de confundir esses campos e gastar energia em batalhas impossíveis de vencer. Quando não fazemos essa distinção, caímos no hábito de tentar controlar o incontrolável. E quando fracassamos, nos culpamos ou culpamos o mundo, como se isso resolvesse algo. Mas esse engano cobra um preço alto. Rouba a serenidade, desgasta emoções, drena energia e desperdiça tempo. Treinar a mente para enxergar essa divisão é libertador. Quando percebemos que algo escapa da nossa esfera de influência, podemos soltar com firmeza e consciência. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Soltar não significa aprovar injustiças ou aceitar o inaceitável, mas entender que mesmo quando não podemos mudar o que acontece, sempre podemos escolher como responder. Esse tipo de resposta lúcida é onde mora a verdadeira liberdade. Imagine a diferença entre um artista que perde horas amaldiçoando a chuva e outro que usa a pouca luz que resta para pintar algo novo. O primeiro desperdiça energia com aquilo que não depende dele. O segundo transforma a mesma situação em criação. Um empreendedor que reclama do mercado não avança, mas aquele que procura novas formas de gerar valor encontra oportunidades. Um pai que se prende ao passado perde o presente diante dos filhos, mas aquele que aceita as mudanças consegue oferecer amor no agora. A vida não recompensa teimosia, recompensa sabedoria. Para praticar essa aceitação, os estoicos recomendavam exercícios simples. Todas as manhãs, reserve 1 minuto para refletir sobre o dia que começa e pergunte: o que está sob meu controle hoje? Liste mentalmente ou no papel. Prepare-se para agir sobre o que depende de você e solte o resto. Esse gesto diário, repetido com constância, se transforma numa armadura suave, flexível, mas firme, capaz de enfrentar imprevistos sem se quebrar. Epicteto dizia que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas querer o que se faz quando o resto não pode ser mudado. Esse pensamento é prático. Poder real não está em controlar tudo, mas em mudar a forma como vivemos o que não se pode controlar. Essa mudança interna tem impacto profundo. Quando você para de lutar contra o que é inevitável, recupera reservas emocionais que antes estavam sendo drenadas. É como fechar uma torneira invisível que esvaziava sua força dia após dia. E quando essa força é preservada, pode ser usada no que realmente importa: seus projetos, seus relacionamentos, sua saúde, sua paz interior. A aceitação se torna, então, uma forma de amor próprio. É dizer a si mesmo: não vou desperdiçar energia onde não há colheita possível. Esse é o segredo silencioso da serenidade. Caminhar junto à carroça da vida é menos sofrido do que ser arrastado por ela. E isso nos leva à 6ª lição: dor inevitável, sofrimento opcional. A dor não pede permissão, simplesmente chega. Pode vir como uma perda, uma doença, uma decepção, uma queda repentina. E por mais que a evitemos, faz parte da condição humana. Amar, sonhar, arriscar, tudo isso nos expõe à dor. O estoicismo nunca prometeu um caminho sem feridas. Pelo contrário, reconhece que a dor é muitas vezes o reflexo de algo que valorizamos. Mas há uma diferença crucial entre dor e sofrimento. A dor é o impacto real, físico ou emocional de um acontecimento. O sofrimento é a história que criamos em cima dessa dor. A dor é a ferida. O sofrimento é o hábito de cutucá-la repetidas vezes. E é nesse ponto que temos escolha: sentir sem nos destruir.
Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Essa ideia é clara quando pensamos na dor. Um fato doloroso é como uma faísca. Nossa mente é quem decide se essa faísca vira uma chama pequena ou um incêndio devastador. A dor em si não depende de nós, mas o que fazemos com ela, sim. Por exemplo, um projeto fracassou. Isso é dor. É o impacto direto de uma situação que não saiu como o esperado. Mas quando a mente transforma esse fato em frases como "nada dá certo comigo" ou "eu sou um fracasso", o que era dor se multiplica em sofrimento. A ferida inicial ganha camadas de angústia, criadas por nós mesmos. E é exatamente aí que está nossa liberdade: interromper essa narrativa exagerada e devolver às coisas o tamanho real que elas têm. Um relacionamento que termina também é um bom exemplo. A ausência da pessoa amada dói. Essa é a dor legítima. Mas repetir mentalmente "eu nunca mais vou encontrar alguém", "minha vida acabou", é transformar a dor em prisão. É como carregar uma mochila pesada cheia de pedras que nós mesmos escolhemos colocar ali. Os estoicos ensinavam que a saída está no reenquadre, ou seja, olhar para o mesmo fato por outro ângulo, não para negar o que aconteceu, mas para dar a ele uma medida justa. Marco Aurélio, mesmo em meio a guerras, perdas familiares e tragédias, escrevia para si não como quem foge da realidade, mas como quem busca nela matéria-prima para a virtude. Ele entendia que cada adversidade poderia se tornar um molde, não um fardo. Esse reenquadre começa interrompendo a narrativa dramática. Em vez de dizer "minha vida acabou", podemos dizer "isso me machuca e vai levar tempo para passar". A diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como o cérebro interpreta a experiência. Outro exercício poderoso é a visão do alto. Imaginar a vida de uma grande distância, como se estivéssemos observando tudo de cima. Dessa perspectiva, a dor se encaixa em um quadro maior. Não desaparece, mas deixa de ocupar todo o espaço. Sêneca lembrava que o verdadeiro desafio não é não se dobrar diante da dor, mas não permanecer dobrado. Essa frase resume bem a sabedoria estoica. Sentir é inevitável, mas prolongar o sofrimento é opcional. O sofrimento prolongado rouba o tempo que poderia ser usado para reconstruir. Cada dia gasto revivendo a mesma ferida é um dia perdido de criação. Os estoicos entendiam que a vida é feita de ciclos e que cada ciclo precisa ser honrado. O ciclo da dor, o ciclo da cura, o ciclo da transformação. Não buscavam anestesiar-se, mas se recusar a ser destruídos pela repetição mental. Na prática, isso significa treinar a linguagem interna. Quando algo te fere, pergunte-se: isso é dor ou é sofrimento que eu mesmo estou acrescentando? Essa pergunta simples já traz consciência e abre espaço para agir com mais equilíbrio. Muitas vezes, o peso que carregamos não é da dor original, mas do sofrimento que construímos em cima dela. E quando soltamos essa parte, o que sobra se torna mais suportável. A dor pode até permanecer, mas deixa de ser uma prisão. Os estoicos não buscavam uma vida sem tempestades. Sabiam que isso seria impossível, mas se recusavam a adicionar ventos e trovões extras que não precisavam existir. Essa escolha transforma o inevitável em combustível. O que era queda pode se tornar força. O que era perda pode se tornar sabedoria. Essa transformação não apaga a dor, mas lhe dá sentido. E aqui chegamos à 7ª lição: usar os obstáculos como impulso. Quantas vezes você acreditou que um problema era o fim do caminho, quando na verdade era um novo começo? Marco Aurélio resumiu isso em uma frase poderosa: o que impede o caminho torna-se o próprio caminho. Os obstáculos para os estoicos não eram desvios que atrapalhavam a jornada, mas partes essenciais dela. Cada dificuldade era vista como uma ferramenta de fortalecimento, como o peso que, ao ser levantado, molda o corpo. A vida não precisa ser fácil para valer a pena. Ela precisa ser enfrentada com coragem, transformando cada bloqueio em degrau. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Janete Tsuchida, que está assistindo diretamente do Japão, e nos mandou um bom dia. Cheio de gratidão, Janete. Sua presença é como o nascer do sol aí no Japão, iluminando primeiro a sua terra e depois chegando até nós aqui do outro lado do mundo.
Saber que o estoicismo atravessou oceanos e faz parte do seu dia a dia mostra como a sabedoria não tem fronteiras nem distâncias. É bom demais ter você unida a essa comunidade estoica que cresce em cada canto do planeta. Janete, um abraço, minha querida. Seguimos então. Quando pensamos em obstáculos, normalmente os vemos como inimigos. Eles aparecem no caminho e parecem dizer: você não pode passar. Mas para os estoicos, a leitura era completamente diferente. Eles enxergavam o obstáculo como um mestre disfarçado, como um treino que a vida oferece para que possamos nos tornar mais fortes e preparados. Imagine um atleta que só enfrenta treinos fáceis. Seu corpo nunca se desenvolve de verdade. Agora pense em alguém que todos os dias carrega pesos que parecem impossíveis. Aos poucos a resistência cresce, os músculos se fortalecem e o impossível começa a caber na rotina. Assim é também com a alma. Sem obstáculos ficamos frágeis. Com eles, se aprendemos a encarar com sabedoria, ganhamos uma força que nunca descobriríamos sozinhos. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, perdas familiares. Epicteto viveu a escravidão e a limitação física. Sêneca conviveu com exílios e ameaças de morte. Nenhum deles teve uma vida fácil. E, no entanto, suas palavras ainda atravessam séculos porque escolheram não se tornar vítimas dos problemas. Transformaram cada dificuldade em lição, cada dor em argumento de força. Marco Aurélio dizia que não é o problema que nos impede, mas a forma como reagimos a ele. Muitas vezes, o obstáculo não está fora, mas dentro da nossa mente, que decide enxergar no desafio um fardo insuportável, em vez de enxergar um treino necessário. Quando mudamos esse olhar, a vida continua difícil, mas deixa de ser impossível. É claro que no início essa mudança parece abstrata. Diante de uma perda ou de uma crise, é natural sentir dor e revolta. Mas os estoicos não pediam que negássemos isso. Pediam apenas que, após sentir, escolhêssemos transformar. Imagine perder um emprego. A primeira reação é desespero. Mas depois, se respiramos fundo e perguntamos: o que posso aprender aqui? Encontramos possibilidades. Talvez seja a hora de mudar de área, de buscar algo mais alinhado aos nossos valores, de começar um projeto que estava guardado. O obstáculo, que parecia o fim, se revela como oportunidade de renascimento. Isso não acontece automaticamente, mas com treino e reflexão, o olhar se educa. Outro exercício é relembrar vitórias passadas. Quantas vezes você já enfrentou algo que parecia insuportável e hoje olha para trás e percebe que cresceu com aquilo? Essa memória é combustível, mostra que você já foi capaz antes e pode ser de novo. O cérebro aprende por repetição, e quando o alimentamos com provas de que superamos, ele se torna mais confiante diante dos próximos desafios. O obstáculo, então, deixa de ser muro e se torna degrau. A vida deixa de ser uma sequência de derrotas e se torna uma sequência de treinos. E essa percepção devolve energia, porque nada é desperdiçado. Até mesmo a dor vira matéria-prima para a construção de algo maior. Transformar obstáculos em impulso é também um antídoto contra a vitimização. Quando culpamos o mundo, as pessoas ou as circunstâncias, entregamos o controle. Ficamos parados esperando que algo mude por nós. Mas quando aceitamos o desafio e escolhemos crescer com ele, recuperamos a autonomia. A responsabilidade pesa, mas também liberta. É como assumir o volante do carro. Pode dar medo, mas dá direção. Essa mudança de postura não garante a ausência de problemas, mas garante que, qualquer que seja o cenário, haverá movimento. E o movimento, mesmo lento, é sempre melhor do que a estagnação. E aqui, chegamos à 8ª lição: cultivar a virtude como maior riqueza. Os estoicos acreditavam que nada externo pode ser considerado um bem verdadeiro se não estiver acompanhado da virtude. Riqueza, fama, poder, beleza, tudo isso pode desaparecer num instante. O único patrimônio seguro é o caráter, e é justamente nos obstáculos que esse caráter é moldado. Não é nas vitórias fáceis que descobrimos quem somos, mas nas quedas e nas lutas. O ouro verdadeiro da vida não está no que conquistamos fora, mas no que construímos dentro. Quando entendemos isso, até os maiores desafios se tornam oportunidades de lapidar nossa essência. A virtude, para os estoicos, era como o núcleo de uma casa.
a fundação que sustenta tudo o que está ao redor. Sem ela, qualquer conquista se desfaz ao primeiro vento forte. A virtude é a soma da sabedoria, da justiça, da coragem e da temperança. 4 pilares que funcionam como bússola quando estamos perdidos. A sabedoria nos guia para enxergar as coisas como elas são, sem ilusões. A justiça nos lembra de tratar os outros com respeito, mesmo quando não somos tratados da mesma forma. A coragem nos dá força para enfrentar aquilo que tememos, sem esperar que o medo desapareça. E a temperança nos ensina a manter equilíbrio, evitando exageros que nos roubam energia. Quem cultiva esses 4 pontos constrói um alicerce interno que não pode ser tomado por ninguém. Sêneca dizia que uma vida sem virtude é como um navio sem leme, condenado a ser arrastado pelas marés. Quando nos apoiamos apenas em coisas externas, dinheiro, status, elogios, vivemos vulneráveis. Um elogio nos levanta, uma crítica nos derruba, uma promoção nos enche de entusiasmo, uma perda nos mergulha no desespero. Somos como folhas ao vento, mas quando o caráter é o centro, a maré pode subir ou descer, o vento pode mudar, e ainda assim, permanecemos firmes. Não porque não sentimos, mas porque não somos escravizados pelas circunstâncias. Isso é liberdade verdadeira. Viver de acordo com princípios internos, não como reféns dos caprichos do mundo. É curioso perceber como essa visão continua atual. Em tempos de exposição constante, de comparações nas redes sociais, de pressão por conquistas rápidas, a virtude parece algo distante, quase antiquado. Mas talvez seja justamente por isso que ela é tão necessária. Quantos não vivem exaustos tentando manter uma imagem que não corresponde ao que são de verdade? Quantos não se perdem em busca de reconhecimento e esquecem da própria paz? A virtude corta esse ciclo. Ela não precisa de plateia, não depende de curtidas, aplausos ou holofotes. Ela floresce em silêncio, no íntimo, e transforma cada gesto comum em expressão de grandeza. E os obstáculos, por mais duros que sejam, funcionam como forja desse caráter. O fogo da dificuldade revela a resistência do metal. Quando você é testado, descobre onde estão suas rachaduras, mas também onde está sua força. Quantas vezes não percebemos que éramos mais corajosos do que imaginávamos, apenas quando fomos obrigados a enfrentar algo? A virtude não nasce no conforto, mas na prova. É por isso que os estoicos não temiam os desafios. Eles os viam como chances de se tornarem mais justos, mais sábios, mais equilibrados. Para eles, o verdadeiro fracasso não era perder, mas perder-se de si mesmo. Praticar a virtude é escolher diariamente pequenos gestos que reforçam esses pilares. Pode ser dizer a verdade quando seria mais fácil mentir. Pode ser manter a calma diante de uma provocação. Pode ser ouvir alguém com atenção genuína, mesmo quando o mundo está apressado. Pode ser controlar um desejo imediato para preservar algo maior a longo prazo. Nenhum desses atos parece grandioso isoladamente, mas juntos moldam um caráter sólido. E um caráter sólido é como um escudo invisível, protege contra ataques externos e mantém a alma inteira em meio às tempestades. Daí nasce a 9ª lição. A vida é curta demais para ser desperdiçada. Essa não é uma frase de efeito, é um alerta que ecoa em todas as páginas estoicas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: você vive como se tivesse 1000 anos, mas a morte está à sua porta. Use cada instante. Sêneca escreveu cartas inteiras sobre o uso do tempo, mostrando como desperdiçamos horas em preocupações inúteis, em conversas fúteis, em distrações vazias. Epicteto lembrava que cada momento poderia ser o último, e que viver com essa consciência não gera medo, mas urgência para valorizar o agora. Reconhecer a brevidade da vida é o que nos ajuda a escolher com mais cuidado onde colocar nossa energia. A consciência da brevidade é um chamado à lucidez. Quando percebemos que o tempo não é infinito, as prioridades se reorganizam quase que automaticamente. Coisas que pareciam urgentes revelam-se irrelevantes, e o que realmente importa ganha luz. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Quantas horas não gastamos em discussões vazias, em preocupações que nunca se concretizam, em distrações que roubam nossa presença? Vivemos como se sempre houvesse mais um amanhã, mas a verdade é que cada dia que passa é um dia a menos no estoque da vida.
Essa noção não deve gerar desespero, mas clareza. Se a vida é curta, não podemos tratá-la como se fosse infinita. É preciso aprender a usar bem o tempo. Não se trata de encher a agenda de tarefas, mas de dar significado ao que fazemos. O valor do tempo está menos na quantidade e mais na qualidade. 1 minuto vivido com atenção plena vale mais do que 1 hora vivida em piloto automático. E essa qualidade se constrói com escolhas conscientes. Decidir estar de corpo inteiro em uma conversa, sem dividir a mente com outras 1000 coisas. Decidir caminhar sentindo o vento, em vez de apenas correr de um ponto a outro. Decidir ouvir uma música e deixar que ela realmente atravesse o coração, em vez de tê-la apenas como som de fundo. Quando tratamos cada instante como único, a vida deixa de ser corrida e passa a ser experiência. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todas as manhãs que poderia não viver até a noite. Essa prática não o deprimia, pelo contrário, o tornava mais atento às horas que tinha. Chamamos isso de memento mori, lembrar que somos mortais. Muitos fogem dessa reflexão por medo, mas ela é libertadora. Ela nos ajuda a perceber que não podemos adiar indefinidamente o que é essencial. Quer reconciliar-se com alguém? Faça agora. Quer começar um projeto que está guardado? Comece hoje. Quer dizer a alguém que o ama? Diga já. O futuro é apenas promessa, e promessas podem não ser cumpridas. O presente é o único contrato real que temos com a vida. Esse olhar também nos ajuda a colocar as dificuldades em perspectiva. Quando lembramos que o tempo é curto, percebemos que não vale a pena gastar energia com rancores intermináveis, com invejas, com pequenas disputas de ego. Tudo isso perde o brilho diante da certeza de que nossos dias são limitados. É como se a vida nos perguntasse o tempo todo: isso é realmente importante o bastante para gastar sua única existência com isso? E muitas vezes a resposta é não. Essa clareza é poderosa porque limpa o excesso, corta o desnecessário e devolve simplicidade. E na simplicidade a energia retorna. Viver consciente da brevidade não significa viver com pressa, significa viver com presença. Não é correr para fazer tudo, mas escolher bem o que fazer. É a diferença entre encher a vida de ruído ou preenchê-la com sentido. Os estoicos nos lembram que, se encararmos cada dia como uma vida inteira, nunca seremos pobres de tempo. Mesmo que a morte chegue cedo, teremos vivido de verdade. E se a morte demorar, teremos acumulado não apenas anos, mas experiências plenas. O valor da vida não está na quantidade de dias, mas na intensidade com que cada dia foi sentido. Essa é a 10ª lição. Simplificar para viver melhor. Muitos carregam peso demais porque complicam o que poderia ser simples. Correm atrás de múltiplos desejos, acumulam coisas, aceitam compromissos sem sentido, alimentam preocupações que não levam a lugar nenhum. A vida se torna um labirinto de excessos. Mas os estoicos defendiam a simplicidade como um dos caminhos mais seguros para a serenidade. Simplificar não é ter menos apenas no sentido material, mas ter menos confusão mental, menos pendências emocionais, menos ruído interno. É abrir espaço para que a vida flua sem tantos obstáculos criados por nós mesmos. A simplicidade, ao contrário do que muitos pensam, não é sinônimo de vazio ou de falta. Pelo contrário, é riqueza concentrada no que realmente importa. Quando eliminamos os excessos, o que sobra ganha mais espaço, mais valor e mais brilho. Pense em um quarto cheio de objetos acumulados. Fica difícil encontrar o que é essencial. O ar parece pesado. A circulação se torna quase impossível. Agora, imagine esse mesmo quarto limpo com apenas o necessário. Cada objeto tem função, cada espaço respira, e a sensação de leveza toma conta. Assim é também a vida. Quanto mais acumulamos coisas, desejos e distrações, mais pesados nos sentimos. Quanto mais simplificamos, mais livres nos tornamos. Sêneca advertia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja demais. Esse ensinamento ainda ecoa com força hoje. Vivemos em um tempo de consumo constante, onde a promessa de felicidade é vendida em vitrines e telas. Somos levados a acreditar que precisamos sempre de algo a mais. O novo celular, a viagem perfeita, o corpo ideal, o reconhecimento público, mas a corrida nunca termina. Cada conquista abre espaço para uma nova insatisfação.
A simplicidade estoica corta essa ilusão. Ela nos ensina a reconhecer o suficiente, a cultivar contentamento, a valorizar aquilo que já está em nossas mãos. E, curiosamente, quando aprendemos a viver com menos, descobrimos que nunca nos faltou tanto quanto pensávamos. A simplicidade também é um escudo contra a ansiedade. Muitos dos nossos medos surgem de preocupações com coisas que nem sequer precisamos. Queremos controlar cenários complexos, manter aparências, sustentar padrões que não são nossos. Essa sobrecarga mental drena a energia e cria um estado de alerta constante. Mas quando escolhemos viver com clareza, dizer não ao desnecessário, priorizar o que é essencial, a ansiedade perde força. Não porque o mundo ficou mais calmo, mas porque nossa mente deixou de carregar peso inútil. Simplificar é, em grande parte, aprender a dizer não. Não a compromissos vazios, não a desejos impostos, não a expectativas alheias que não fazem sentido para nós. Essa escolha exige coragem, porque a simplicidade, muitas vezes, vai contra o que a sociedade valoriza. Enquanto todos correm para acumular, você escolhe parar. Enquanto todos exibem conquistas, você decide cultivar silêncio. Enquanto todos competem por status, você busca paz. Mas essa coragem é recompensada. A vida se torna mais leve, mais clara, mais verdadeira. Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida sem o peso extra que nós mesmos criamos. E quando carregamos menos, conseguimos caminhar mais longe. A simplicidade, no fundo, não é uma renúncia, é um ganho. O ganho de energia, de foco e de serenidade. Praticar a simplicidade não exige mudanças radicais. Pode começar com gestos pequenos, organizar um espaço físico, eliminar uma preocupação desnecessária, encurtar a lista de tarefas, parar de dizer sim quando quer dizer não. Cada passo nesse sentido libera espaço interior, e esse espaço, quando se abre, dá lugar ao que realmente tem valor. Tempo de qualidade com quem amamos, presença em cada instante, calma para ouvir a si mesmo. É nesse espaço que a vida floresce com autenticidade. O excesso nos sufoca, mas o simples nos devolve oxigênio. E é aqui que surge a 11ª lição. A liberdade está dentro de nós. Não importa quanto possuímos, quanto conquistamos ou quanto mostramos ao mundo. Se continuamos escravos de desejos intermináveis, jamais seremos livres. A verdadeira liberdade é interna, é a capacidade de estar em paz consigo mesmo, independente das circunstâncias externas. Epicteto, mesmo em condição de escravidão, já se considerava mais livre do que muitos homens poderosos de sua época, porque enquanto estes eram dominados pela ambição e pelo medo, ele era guiado por princípios que ninguém podia roubar. Essa é a liberdade que o estoicismo nos oferece. Não uma vida sem correntes externas, mas uma vida onde nenhuma corrente interna é mais forte do que a nossa vontade. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Haddad Araújo Lima Assante, que está em Manaus, no Amazonas, no norte do Brasil. Haddad e sua presença aqui é como aquele encontro às margens do Rio Negro, onde a força da natureza se mistura com a sabedoria humana. Saber que o estoicismo chega até Manaus e encontra espaço na sua vida mostra como essa filosofia atravessa distâncias e conecta corações. É uma alegria enorme ter você com a gente nessa comunidade estoica que cresce dia após dia. Haddad 1. Abraço, minha querida, seguimos então. A liberdade interior é talvez a conquista mais profunda que um ser humano pode alcançar. Ela não depende de muros que se abrem, nem de correntes que se rompem, mas da clareza com que escolhemos viver. Uma pessoa pode estar cercada de privilégios e ainda assim ser prisioneira das próprias angústias, dos próprios medos e desejos. Outra pode ter pouco, enfrentar dificuldades externas, mas caminhar com leveza, porque não se deixa dominar pelo que não controla. A diferença não está nas circunstâncias, mas na forma como a mente interpreta essas circunstâncias. Os estoicos sempre nos lembraram disso. Não é a vida que nos prende, mas os pensamentos que escolhemos alimentar. Epicteto é o exemplo vivo dessa ideia. Mesmo tendo sido escravizado, ele dizia que nenhum homem poderia roubar sua liberdade, porque sua mente era inviolável. Podiam acorrentar seu corpo, mas não podiam forçar seus pensamentos. Essa consciência é poderosa.
porque nos devolve o poder que achamos ter perdido. Quantas vezes acreditamos que não temos escolha, que a vida nos colocou em uma posição definitiva, sem saída? Mas sempre há uma escolha, a forma como decidimos responder. Essa escolha pode não mudar a situação, mas muda a experiência que temos dela. E mudar a experiência é, muitas vezes, mudar a própria vida. Essa liberdade se manifesta em detalhes cotidianos. Você pode escolher não reagir a uma provocação. Pode escolher não se perder em pensamentos negativos. Pode escolher não deixar que a opinião alheia determine o seu valor. Essas escolhas parecem pequenas, mas cada uma é um elo quebrado de uma corrente invisível. Aos poucos, o peso diminui e a vida se torna mais leve. A liberdade interior é construída assim, tijolo por tijolo, decisão após decisão, até que a casa da mente se torne um espaço habitável e pacífico, mesmo em meio ao caos externo. Mas essa liberdade exige vigilância constante. A mente é como um jardim. Se não cuidamos, ervas daninhas crescem. O medo, a inveja, a comparação, o desejo desenfreado, todos eles surgem naturalmente se não estivermos atentos. É por isso que os estoicos praticavam a reflexão diária. Marco Aurélio escrevia em seu diário para manter a mente limpa. Ele revisava seus pensamentos, questionava suas reações, lembrava a si mesmo daquilo que realmente importava. Esse hábito simples era a forma de cultivar a liberdade, evitando que a mente se enchesse de correntes invisíveis. A liberdade interior também significa independência emocional. Não é frieza, mas equilíbrio. Significa amar sem se perder, ajudar sem esperar recompensa, dar sem exigir retorno. É saber que o valor da sua vida não está na aprovação dos outros, mas na sua própria integridade. É claro que sentir tristeza, raiva ou medo faz parte da experiência humana. Os estoicos nunca pediram para abolirmos as emoções. Eles apenas mostraram que não precisamos ser escravos delas. Sentir é inevitável, mas agir de acordo com cada impulso é uma escolha. A liberdade começa quando paramos de reagir automaticamente e passamos a responder conscientemente. Essa é a 12ª lição: viver de acordo com a natureza. Para os estoicos, a natureza não era apenas o mundo físico, mas a ordem racional do universo e também a essência do ser humano. Viver de acordo com a natureza significava alinhar-se ao fluxo natural da vida, sem resistir ao que é inevitável e sem negar o que somos. O ser humano foi feito para a razão, para a cooperação, para a virtude. Quando vivemos contra essa essência, sentimos vazio e conflito. Quando nos alinhamos a ela, sentimos harmonia. Isso não elimina desafios, mas dá sentido a eles. É como remar a favor da correnteza. O esforço continua, mas o movimento flui. Viver de acordo com a natureza é aceitar que somos parte de algo maior. Não estamos isolados, não somos centros absolutos do universo. Somos fios em um tecido imenso que se chama vida. Quando esquecemos disso, passamos a agir como se nossas vontades fossem mais importantes do que tudo, como se o mundo tivesse a obrigação de girar em torno de nós. Essa postura nos afasta do equilíbrio e nos torna eternos insatisfeitos. Mas quando lembramos que fazemos parte de uma ordem maior, aprendemos a fluir com ela. A chuva não cai para nos prejudicar, o frio não chega para nos castigar, a morte não aparece para nos punir. Tudo isso faz parte do ciclo natural da existência. Resistir a esses ciclos é como tentar impedir o sol de se pôr. Essa aceitação não nos transforma em pessoas passivas, mas em pessoas realistas. Podemos agir sim, mas dentro dos limites que a natureza nos impõe. Não adianta lutar contra a passagem do tempo, por exemplo. Envelhecer é inevitável. O que podemos escolher é envelhecer com serenidade e sabedoria. Não adianta lutar contra a mortalidade. A morte virá, mais cedo ou mais tarde. O que podemos escolher é viver cada dia como se fosse uma dádiva, em vez de desperdiçá-lo em distrações. Quando aceitamos a natureza, paramos de desperdiçar energia em batalhas que não podemos vencer e passamos a investir no que está ao nosso alcance. Os estoicos enxergavam também que viver de acordo com a natureza significa reconhecer a nossa vocação para a razão e para a cooperação. O ser humano não foi feito para viver isolado. Temos necessidade uns dos outros, e é no convívio que nos tornamos mais completos.
Isso não significa depender dos outros para ser feliz, mas compreender que nossas ações têm impacto coletivo. Quando agimos de forma injusta, não prejudicamos apenas alguém, mas o tecido inteiro da vida. Quando escolhemos a virtude, fortalecemos não só a nós, mas também a comunidade à nossa volta. É por isso que os estoicos insistiam tanto na justiça. Viver bem não é apenas cuidar de si, mas também contribuir para o bem comum. Esse princípio pode parecer distante em um mundo que incentiva tanto a competição, mas continua essencial. Pense em como pequenas escolhas de cada um afetam o coletivo. Um gesto de bondade que inspira outro, uma palavra calma que evita um conflito, uma decisão consciente que protege o futuro. Do mesmo modo, escolhas egoístas e inconsequentes geram ondas negativas que se espalham. Quando entendemos essa conexão, passamos a viver com mais responsabilidade. Não se trata de carregar o peso do mundo, mas de lembrar que cada ação conta. Viver em harmonia com a natureza é também viver em harmonia com os outros. A natureza também nos ensina sobre ciclos. Tudo nasce, cresce, floresce e se transforma. Nós também seguimos esse padrão. Há momentos de semeadura em que trabalhamos em silêncio, sem resultados visíveis. Há momentos de colheita em que vemos frutos aparecerem. Há momentos de queda em que precisamos deixar ir o que já não serve mais. Resistir a esses ciclos é causa de muito sofrimento. Aceitá-los, por outro lado, traz paz. Quando entendemos que a vida é movimento constante, paramos de esperar estabilidade absoluta e passamos a fluir com as mudanças. É como aprender a dançar com a música da existência, em vez de lutar contra o ritmo. Essa compreensão nos leva à 13ª lição. Não desperdiçar tempo com aquilo que não depende de nós. O mundo é cheio de ruídos, opiniões, julgamentos, acontecimentos que fogem ao nosso controle. Se damos atenção a tudo isso, nossa energia se esvai. Ficamos esgotados tentando controlar o que não pode ser controlado. Mas se aprendemos a filtrar, a focar apenas no que está sob nossa responsabilidade, ganhamos força. É como estar em um barco durante a tempestade. Não adianta gritar contra o mar ou amaldiçoar o vento. O que adianta é segurar firme o leme, ajustar as velas e cuidar do que depende de nós. Essa é a essência da serenidade. Atenção ao que é nosso, desapego ao que é do mundo. Não desperdiçar tempo com o que não depende de nós é como fechar uma torneira invisível que drena nossa energia todos os dias. Pense em quantas horas já foram gastas se preocupando com opiniões alheias, tentando prever o que os outros pensam, imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. Esse esforço é inútil porque o pensamento dos outros não está no nosso controle. Ainda assim, deixamos que isso nos roube sono, paz e até decisões importantes. É como caminhar com pedras nos bolsos. Cada passo fica mais pesado sem necessidade. Quando aprendemos a distinguir o que depende de nós, retiramos essas pedras e a caminhada fica mais leve. O caminho continua desafiador, mas ao menos não carregamos pesos extras. Epicteto comparava isso a um banquete. Ele dizia que quando estamos à mesa, não adianta esticar o braço para pegar o que está longe, fora do alcance. Se a comida chega até nós, aproveitamos. Se não, seguimos em paz, sem nos desesperar. O mesmo vale para a vida. Há coisas que estão ao alcance das nossas mãos, e nelas devemos agir com firmeza. Mas o que está distante, fora da nossa esfera de controle, não deve ser motivo de tormento. Esse pensamento, quando internalizado, é libertador. Ele nos ensina a colocar nossa energia onde ela pode gerar frutos, em vez de desperdiçá-la em terrenos inférteis. Essa postura não nos torna indiferentes ao mundo, como alguns acreditam. Pelo contrário, nos torna mais eficazes. Quem tenta controlar tudo se dispersa, perde tempo e força. Quem se concentra apenas no que está sob seu domínio, age com mais clareza e precisão. É como um arqueiro. Se ele tenta controlar o vento, nunca acerta o alvo, mas se foca na postura, na tensão da corda, na mira correta, suas chances aumentam. O vento existe, mas não é dele que depende o tiro. Assim é conosco. Não controlamos os ventos da vida, mas podemos ajustar nossas velas. Na prática, isso significa mudar a forma como reagimos aos acontecimentos. Em vez de gastar energia reclamando daquilo que não depende de nós,
Podemos redirecioná-la para o que podemos melhorar. Se alguém nos critica injustamente, não podemos controlar a crítica, mas podemos controlar nossa resposta. Se o trânsito está parado, não podemos fazer os carros andarem, mas podemos usar esse tempo para refletir, ouvir algo construtivo ou simplesmente exercitar a paciência. Se a vida apresenta uma perda, não podemos recuperar o que se foi, mas podemos aprender com a experiência e seguir adiante com mais maturidade. Essa mudança de foco transforma a maneira como sentimos a vida. Essa clareza também diminui o sofrimento antecipado. Quantas vezes ficamos angustiados com algo que ainda nem aconteceu? Esperamos o pior, sofremos por antecedência, imaginamos desfechos catastróficos e muitas vezes nada daquilo se concretiza. O resultado é que sofremos duas vezes, uma na imaginação e outra talvez na realidade. Os estoicos nos convidam a parar de alimentar esse hábito. Eles reconhecem que não temos como controlar o futuro, mas podemos controlar a forma como lidamos com ele quando chegar. Isso reduz o peso da ansiedade e nos permite viver com mais calma no presente. E é aqui que surge a 14ª lição. A mente precisa de treino constante. Assim como o corpo enfraquece sem exercício, a mente também se deteriora sem disciplina. Pensamentos desordenados, emoções descontroladas, hábitos automáticos, tudo isso é sinal de uma mente que não recebe atenção. Os estoicos enxergavam a filosofia não como teoria, mas como um treino diário para fortalecer a mente. Ler, refletir, escrever, questionar-se, revisar as próprias atitudes. Esses eram os exercícios que moldavam sua força interior. E assim como o corpo ganha resistência com o esforço contínuo, a mente ganha serenidade quando praticamos a disciplina de pensar e agir com clareza. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Antônio Carlos Souza Machado, que está em São Paulo. Antônio Carlos, sua presença aqui é como aquele farol no meio da cidade grande, iluminando no meio da correria e trazendo clareza. Saber que você está acompanhando nosso conteúdo aí de São Paulo deixa nossa comunidade estoica ainda mais diversa e acolhedora. É bom demais ter você junto nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Antônio Carlos, um abraço meu. Querido, seguimos então. Treinar a mente. É um trabalho silencioso, mas essencial. Não acontece de uma vez, nem em grandes gestos, mas em pequenas práticas repetidas todos os dias. Assim como quem aprende a tocar um instrumento precisa repetir escalas até que os dedos obedeçam naturalmente, a mente também precisa de repetições para obedecer a uma direção saudável. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de treino mental, lembrando a cada página que a vida é breve, que as opiniões alheias não definem seu valor e que a virtude deve guiar seus passos. Ele não escrevia para impressionar os outros, mas para moldar a si mesmo. Esse exercício é um lembrete de que a mente precisa ser alimentada com pensamentos que fortalecem e não com ideias que enfraquecem. Hoje, vivemos em um ambiente ainda mais desafiador para a mente. Somos bombardeados por informações, opiniões, comparações, distrações sem fim. Se não treinamos nossa atenção, nos tornamos reféns desse fluxo. É como estar em um rio turbulento sem saber nadar. A corrente nos leva para qualquer lado. O treino mental é o que nos dá direção em meio ao caos. Pode ser parar alguns minutos para respirar. Pode ser escrever um diário. Pode ser repetir frases que trazem clareza. Pode ser revisar o dia antes de dormir. Pequenos gestos que, quando repetidos, funcionam como âncoras para a mente. Os estoicos entendiam que o pensamento cria o sentimento. Se cultivamos ideias de medo, o coração acelera, a respiração encurta, o corpo se encolhe. Se cultivamos ideias de gratidão, o corpo relaxa, o olhar se abre, a energia aumenta. Não significa ignorar a realidade, mas escolher a interpretação que alimenta a vida em vez de enfraquecê-la. É por isso que treinar a mente é um ato de responsabilidade. Não podemos evitar que pensamentos ruins apareçam, mas podemos decidir se vamos alimentá-los. Um pensamento é como uma faísca. Sozinho se apaga, mas se damos atenção, vira incêndio. O treino mental nos ensina a apagar a faísca antes que ela consuma tudo. Esse treino também envolve examinar crenças antigas que carregamos sem perceber. Muitas vezes vivemos guiados por ideias que nunca questionamos.
Preciso agradar a todos. Só serei feliz quando tiver sucesso. Se falhar, não tenho valor. Essas frases se tornam correntes invisíveis. O estoicismo nos convida a perguntar: isso é verdade? Isso está sob meu controle? Isso me ajuda a viver melhor? Quando confrontamos essas crenças, percebemos que muitas delas não se sustentam. Esse processo é libertador, porque abre espaço para pensamentos mais claros e alinhados com a realidade. A mente treinada não é aquela que nunca sente dor, mas a que não se deixa dominar por ilusões. Na prática, o treino mental exige disciplina. E disciplina não é rigidez, mas compromisso. É como regar uma planta. Não adianta jogar um balde de água uma vez por mês. É preciso regar todos os dias, ainda que em pequenas quantidades. Com a mente é igual. 1 minuto de reflexão diária vale mais do que 1 hora de filosofia que nunca se aplica. Cada gesto de atenção, cada ato consciente, cada esforço para pensar com clareza é um exercício que fortalece. E assim como o corpo treinado resiste a doenças e fadiga, a mente treinada resiste a crises e pressões. Essa prática nos leva à 15ª lição. A serenidade é construída, não concedida. Ninguém nasce plenamente sereno. A calma que admiramos em grandes mestres ou em pessoas resilientes não é dom, é resultado de treino. É um estado conquistado pela prática repetida de escolher o que pensar, como reagir, onde colocar energia. A serenidade é a prova de que a mente pode ser educada, que a vida interior pode ser fortalecida. Ela não depende de um mundo sem problemas, mas de uma mente capaz de atravessar os problemas sem se perder. E esse é talvez um dos maiores legados do estoicismo. A serenidade como fruto de uma vida vivida com lucidez. A serenidade não significa ausência de movimento ou de emoção. Ela não é uma apatia gelada que ignora a vida, mas uma firmeza tranquila que atravessa cada experiência com clareza. É como um lago profundo. Mesmo quando a superfície é agitada pelo vento, no fundo permanece estável. Essa profundidade é construída pouco a pouco, pela prática constante de viver de acordo com o que podemos controlar. Quem vive correndo atrás do que não depende de si, dificilmente encontra serenidade, mas quem concentra energia no que está ao seu alcance, ainda que pequeno, descobre uma paz que não se abala facilmente. Essa paz é silenciosa. Não precisa de aplausos, não precisa de palco, apenas floresce na vida comum. Marco Aurélio, em meio a guerras e crises do Império, escrevia sobre a importância de manter a alma calma diante do caos. Ele não tinha controle sobre invasões, epidemias ou traições, mas tinha controle sobre a própria mente, e ali estava sua liberdade. Essa lição nos mostra que não precisamos esperar a vida se acalmar para encontrar serenidade. Podemos cultivar calma no meio da tempestade. É no coração das dificuldades que a serenidade mostra sua força. Ela não é um prêmio do destino, mas uma conquista da prática. É fruto de escolhas diárias que constroem uma mente firme, capaz de permanecer de pé quando tudo ao redor parece cair. A serenidade também nos ensina a economizar energia. Quando reagimos de forma explosiva a tudo, gastamos forças que poderiam ser usadas em algo construtivo. É como viver apagando incêndios, mas sem nunca construir nada sólido. A calma interior nos dá espaço para pensar antes de agir, para responder em vez de reagir. Isso não significa passividade, mas eficiência. A resposta calma é mais forte do que a reação impulsiva. É a diferença entre alguém que golpeia às cegas e alguém que mira com precisão. A serenidade é essa mira. Ela direciona nossa energia de forma justa, sem desperdício. Na vida cotidiana, isso pode ser visto em pequenos exemplos. Uma discussão acalorada pode ser interrompida por um silêncio firme, em vez de por gritos. Um atraso pode ser enfrentado com paciência em vez de desespero. Um problema inesperado pode ser resolvido com clareza, em vez de pânico. Esses gestos simples, repetidos, criam um hábito de serenidade. E quando o hábito se fortalece, a calma deixa de ser um esforço e passa a ser uma segunda natureza. Esse é o ponto em que a serenidade deixa de ser uma meta distante e se torna uma presença constante, moldando cada decisão. Os estoicos lembravam que a serenidade não é apenas um bem individual, mas também coletivo. Uma pessoa calma influencia os outros ao redor.
Sua presença é como uma chama silenciosa que aquece sem fazer alarde. Em um grupo tomado pela ansiedade, aquele que permanece sereno se torna âncora. Em uma família marcada por conflitos, aquele que escolhe a calma planta sementes de reconciliação. Em um ambiente de trabalho caótico, aquele que não se deixa levar pelo pânico mostra que é possível agir com firmeza sem perder a paz. A serenidade é contagiosa, porque transmite segurança em meio ao caos. Essa reflexão nos leva à 16ª lição: viver como exemplo. Para os estoicos, ensinar não era feito apenas com palavras, mas principalmente com atitudes. Um homem que prega serenidade, mas explode diante da primeira contrariedade, não inspira ninguém. Mas aquele que vive com coerência, que demonstra em gestos o que defende em ideias, esse transforma o ambiente à sua volta. Viver como exemplo não é viver perfeito, mas viver consciente. É mostrar por meio da prática que é possível ser mais justo, mais sábio, mais equilibrado. E essa é uma forma silenciosa de transformar o mundo. Mudar a si mesmo para que sua vida se torne testemunho daquilo que acredita. Viver como exemplo é, muitas vezes, o maior legado que alguém pode deixar. Não se trata de discursos grandiosos, mas de coerência silenciosa. Quantas vezes lembramos mais das atitudes de alguém do que de suas palavras? Uma pessoa que vive com serenidade, mesmo em tempos difíceis, transmite uma lição mais forte do que qualquer conselho. É como uma vela que ilumina apenas por existir. Não precisa falar, não precisa impor, apenas mostra que é possível. Os estoicos acreditavam que cada gesto era a oportunidade de viver de acordo com a virtude. Cada ato comum, como comer, conversar, trabalhar, podia ser feito de modo a refletir caráter e firmeza. A vida assim se torna ensino vivo. Sêneca dizia que a filosofia deve ser vista nos atos, não nos discursos. Essa frase é um lembrete poderoso. Não adianta falar de calma e viver em agitação. Não adianta falar de justiça e agir com egoísmo. Não adianta falar de coragem e fugir